Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, logo após a deposição do governo de João Goulart, em 2 de abril de 1964, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que pela segunda vez assumia o governo de maneira interina, acabou assistindo à presidência da República, o governo, ser tomado pelas forças militares. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, cada um desses setores assumiram partes estratégicas do governo. A partir de então, nós vamos dar início a um governo extremamente autoritário no Brasil, que pouco conversou com as diversas alas da sociedade. A partir de então, nós vamos ter um governo que, por meio dos atos institucionais, vai começar a governar o Brasil apenas alimentando as suas necessidades, as necessidades dos militares. Outra característica muito importante, a partir de agora então, vai ser o abandono do nacionalismo reformado, que foi muito adotado por Getúlio Vargas e também por João Goulart. A partir de agora, o desenvolvimento econômico do país vai seguir uma ideia de desenvolvimento baseado nos interesses dos grandes empresários, sobretudo estrangeiros, fora a elevada concentração de renda, que durante o governo militar vai se efetivar como um dos grandes males do Brasil. Bom, gente, a partir de agora, nós vamos começar a conversar sobre o período militar no Brasil. Vamos lá? É isso aí, galera! A partir de agora, nós vamos começar a conversar sobre o governo dos militares no Brasil, dos militares no poder. Com a deposição de João Goulart, o governo ele estava marcado e quem estava administrando era uma junta militar. No dia 9 de abril de 1964, esta junta militar ela vai instituir o Ato Institucional de número 1, um decreto que basicamente passou a cessar todos os direitos dos cidadãos civis. Inclusive, esse Ato Institucional de número 1 também criou condições para que os militares, naquele momento, começassem a tomar as rédeas da política brasileira. É muito claro que um dos argumentos colocados pelos militares nesse ato institucional número 1 era que eles estavam fazendo isso de maneira momentânea, apenas para organizar a zona política que lá estava. Entretanto, vale destacar que nesse contexto de 1964, nós vivíamos no mundo um período de Guerra Fria, onde entrava numa emergência um lado capitalista e também um lado socialista. Muito interessante que, bem nesse contexto, o governo militar acaba tomando o governo para si. Inclusive, nesse ato institucional de número 1, ele também diz e deixa muito claro que, se necessário for, a Constituição pode sim ser mandada. Afinal, do jeito que está, não pode continuar. Lembre-se que os antecedentes para que este golpe militar viesse a acontecer eram muito evidentes. Afinal, nós tínhamos manifestações na rua, a Marcha para a Família, a Marcha de Deus, nós tínhamos a imprensa do lado também dos militares nessa organização do golpe. Inclusive, uma das emissoras mais famosas do Brasil também financiou isso. Afinal, como vocês irão observar, durante toda a construção da ditadura, os militares favoreceram aos montes os grandes empresários e, infelizmente, marginalizou os que já eram e sempre foram muito marginalizados, os pobres. Ou seja, o rico ficou mais rico ainda e o pobre, durante a ditadura, durante o governo militar, ficou mais pobre ainda. Mas esse ato institucional, essa junta militar vai indicar Humberto de Castelo Branco, que vai ser o primeiro governo do período militar no Brasil, o primeiro governo da ditadura militar no Brasil. Ele, então, no dia 15 de abril de 1964, ele assume o Brasil. E ele já assume sobre a assinatura do Ato Institucional número 1. Em outras palavras, ele já assume com os pressupostos básicos de, por exemplo, mudar a Constituição
e, se necessário for, declarar estado de sítio. Para quem não lembra, estado de sítio é aquela situação de quando o governo se ver ameaçado, ele então pode suspender, por exemplo, os direitos previstos em Constituição. Ele assume a plenos poderes. E é muito importante dar o destaque que quem vai apoiar bastante o golpe neste momento da história vai ser os Estados Unidos da América. Isso mesmo. Os Estados Unidos da América, por meio da Doutrina de Segurança Nacional, que já era uma doutrina utilizada lá nos Estados Unidos, que o governo de Castelo Branco traz para o Brasil, tinha como pressuposto básico segurar o avanço comunista no mundo. Então, os Estados Unidos tinham esse medo muito claro, por exemplo, de perder o Brasil para a União Soviética, uma vez que na América Central nós já tínhamos uma ilha, Cuba, com essa organização comunista. Muito importante que uma das maneiras encontradas pelo tio Sam para, por exemplo, financiar e segurar o avanço via Doutrina de Segurança Nacional, que tinha como objetivo, olha só, isso é importante, conter o avanço comunista, era financiar um governo forte, era financiar um governo centralizador, era financiar um governo ditador. Muito importante que os Estados Unidos não financiou só a ditadura aqui no Brasil, grande mestre. Não! Financiou também as ditaduras da América Latina, que vocês bem sabem. Agora, uma coisa muito curiosa é que, sobre o apoio dos Estados Unidos, o governo de Castelo Branco, que inicialmente era para ficar até 1966, ficou até 1967. Pois os militares alegaram que esse ato institucional número 1 não teria tempo suficiente para cumprir todas as mudanças estruturais que o Brasil necessitava naquele momento. Com isso, Castelo Branco vai ficar de 15 de abril de 64 até 1967. E uma das políticas aplicadas durante esse contexto de Castelo Branco no governo, que de fato evidenciou muito a aproximação do Brasil com os Estados Unidos e principalmente com a classe empresariada brasileira, foi a extinção da lei de remessa de lucro, ou seja, a lei das remessas de lucro. O que acontece? Um pouco antes da ditadura, como vocês bem sabem, João Goulart ele havia organizado essa lei, que fazia mais ou menos o seguinte: as multinacionais que estavam instaladas aqui no Brasil, principalmente após o governo de Juscelino Kubitschek, tinha que deixar parte dos seus proventos, parte dos seus lucros, onde? Aqui no Brasil. Afinal, se ela está produzindo no Brasil, utilizando a mão de obra do Brasil, utilizando o mercado consumidor do Brasil, onde ela deve deixar? Aqui no Brasil. Entretanto, para agradar interesses norte-americanos e inserir o Brasil nesse contexto geopolítico da Guerra Fria que emergia aqui, Castelo Branco extingue essa lei, onde basicamente faz com que as multinacionais peguem boa parte dos seus lucros e coloque na sua sede. Então, se uma empresa multinacional for da Alemanha, a maior parte do lucro vai para a Alemanha. Se uma empresa multinacional for dos Estados Unidos, a maior parte dos lucros vai para os Estados Unidos. É muito evidente que isso vai agradar muito a classe empresarial brasileira. E por agradar a classe empresarial brasileira, os governos militares conseguem, neste momento, acalentar, sobretudo, possíveis manifestações. Pois, dentro da classe empresarial brasileira, nós não podemos esquecer que, além das montadoras e outras empresas, nós tínhamos também um setor de comunicação muito forte, uma emissora muito forte que basicamente conduzia a informação que chegava para a população. Você deve estar pensando, como assim? Simples, nós estamos falando num contexto de década de 60. Basicamente, a grande população tinha acesso a uma única fonte de informação, que era a televisão. Se os governos, ou o governo de Castelo Branco, está agradando a classe empresarial,
é lógico que a grande população não vai ter acesso à informação. Você deve estar aí pensando, nossa, Rodrigo, agora que me veio, mas aí você está falando mal dos Estados Unidos nesse contexto? Sim, mesmo com uma camisa dos Vingadores, tá bom? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, até para não complicar o rolê de vocês. E aí tem um ponto muito importante do governo de Castelo Branco, que, como eu vou concluir aqui, o favorecimento do capital estrangeiro. O governo de Castelo Branco basicamente se organizou via investimentos estrangeiros aqui no Brasil. E esses contextos, querendo ou não, eram medidas econômicas muito impopulares. Inclusive, já partindo desse pressuposto de ato institucional de número 1, o governo de Castelo Branco começou a reprimir duramente protestos. E, por exemplo, tudo que era organização sindical, ele começou a perseguir. Uma das organizações sindicais, uma das organizações políticas que Castelo Branco deu as suas caras já no primeiro momento foi a UNE, União Nacional dos Estudantes, onde numa manifestação ele prendeu mais de 300 participantes. Ou seja, o governo militar estava mostrando para o que ele veio. Entretanto, é muito importante que esse autoritarismo e esse investimento para o capital estrangeiro e não para o capital nacional, e aí que entra o paradoxo da história, ou seja, os contextos antagônicos. Pois no discurso militar sempre se preconiza o amor à pátria. Entretanto, quem financiava este amor à pátria eram os estrangeiros. Não satisfeito com isso tudo, grandes mestres, e olha, tenha muita atenção aqui que isso é muito importante, nós vamos ter aí uma escalada autoritária. A partir de 1966, 2 anos depois, de fato, do governo militar tomar o rolê, começa então a escalada de vários decretos que basicamente acaba com todo o direito ou toda a organização de protesto que possivelmente viria a ter. O primeiro ato institucional vai ser o ato institucional número 1, que vai dar condições para que o governo militar assuma, como eu mesmo mencionei. Depois a gente começa com o ato institucional número 2, que basicamente leva ao fim dos partidos. A partir de agora nós não vamos ter mais partidos no Brasil. Já já eu chego porque eu tenho um outro contexto, já vai segurando aqui, tá bom? Nós vamos ter o ato institucional número 3, onde quem vai indicar os governadores é o governo militar. Quem vai indicar os governadores vai ser a junta militar. Não vai ter mais eleição direta. Não vai ser a população que vai lá escolher seu governador. E isso vale para todos os cargos de grande importância política. Beleza? Aí nós vamos para o ato institucional número 4, onde dar condições totais para se elaborar uma nova Constituição Federal. Tanto que um ano depois, em 1967, é promulgada uma nova Constituição aqui no Brasil, que basicamente dava amplos poderes para o presidente. Para você tomar lógica, dava amplos poderes aos militares. E aí nós também tivemos aí a Lei de Segurança Nacional. Aliás, essa Lei de Segurança Nacional, muito importante, ela é o nascedouro de um outro ato institucional que vai vir no próximo governo militar de Costa e Silva, que vai ser o ato institucional número 5. Mas, amigo, fica ligeiro que o ato institucional número 5, que foi talvez o mais perverso que eu já vou mencionar a vocês, não foi um projeto de Castelo Branco. Mas Castelo Branco propõe a Lei de Segurança Nacional, que é mais ou menos assim: qualquer opositor a este governo que pode causar uma insegurança nacional pode ser preso, pode ser exilado. Ou seja, agora quem manda sou eu, me obedece. Não crie contra-argumentos que eu vou lhe prender, eu vou te mandar para fora do país. Eu vou te torturar, eu vou, enfim, te matar. Você vai desaparecer. Com o fim dos partidos, o Brasil passa então basicamente só a ter 2 partidos, o bipartidarismo.
que vai ser um partido da situação e um partido da oposição. Um partido da oposição que siga todos os pressupostos dos atos institucionais. Por isso que eu coloquei entre parênteses, entre aspas, oposição. Nós, nesse primeiro momento do governo, então, vamos ter a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro. A oposição. Democrático Brasileiro. Ditadura. Por isso que você começa a entender que não era uma oposição tão forte. E é nesse contexto que, de fato, se inicia a ditadura militar no Brasil. Beleza? Bom, galera, vamos fazer o seguinte? Vamos agora para duas questões para tentar responder um pouquinho aí desse contexto de Castelo Branco e fazer você mitar nos vestibulares que tu pretende fazer. Vamos lá? Sem mais chorumelas, partiu? Bom, galera, vamos lá para a nossa correção das questões sobre o assunto que a gente está discutindo do primeiro governo da ditadura militar, né? Ou o governo de Humberto Castelo Branco. Vamos analisar então essa questão. A imagem é representativa da ditadura militar do Brasil, 1964-1985, e permite caracterizá-la como um período marcado pela... Vamos lá analisar a charge então. Muito bem, você agora tem liberdade para falar contra o regime. Gente, olha só como é muito importante analisar a maneira que está a pessoa. Então ela não está vendo, ela está com as mãos atadas. Então, querendo ou não, provavelmente essa pessoa ela é uma opositora do regime. Beleza? Eu não vou escrever tudo porque não tenho essa velocidade igual meus colegas. Eu estou aqui escrevendo com o mouse e provavelmente não vai ficar legal. Mas o que vale é a intenção. Então ela é uma opositora do regime. Vamos lá. Então isso é marcado pela perseguição aos opositores do regime, que sofreram todo tipo de repressão, legitimados pela doutrina de segurança nacional. Vamos lá. Perseguição aos opositores do regime, que sofreram todo tipo de repressão. E esses opositores, eles eram perseguidos exatamente porque eles estavam legitimados pela doutrina de segurança nacional, muito inspirado na doutrina estadunidense. Uma doutrina que justificava perseguições a opositores, sobretudo de linhas mais comunistas. Então, a questão correta é essa questão A. Mas vamos aqui analisar o porquê não é a B. Em primeiro lugar, essa charge ela marca, então, a estabilidade política, marcada pela ausência de oposição. Olha aqui, não vou nem ler o resto, ausência de oposição. Embora o governo de Castelo Branco, a partir do governo militar, instituiu aí apenas dois partidos, o ARENA e o MDB, nós tínhamos, sim, oposição. E está muito claro também, se você pegar pela adesão imediata e apoio da maior parte dos brasileiros. Não, a maior parte dos brasileiros não apoiavam o regime militar, dado toda a perseguição que eles faziam, sobretudo com os direitos individuais, beleza? Então, essa não é. C. Ação de diferentes grupos de resistência ao regime militar. Ação de diferentes grupos de resistência ao regime militar. Olha só, então aqui, querendo ou não, é uma ação, sim, que conseguiram impor alguns limites à repressão no país. Impor alguns limites. Não, eles não conseguiram. Analisem bem essa charge aqui. Você pode observar que esta pessoa aqui não está impondo nada. Pelo contrário, ela está numa situação extremamente subordinada aos militares. Liberdade de expressão garantida pelo próprio regime. Bom, gente, liberdade de expressão, não. A ditadura militar não garantiu a liberdade de expressão. Mesmo porque isso aqui é totalmente antagônico à doutrina de segurança nacional. Manutenção dos principais direitos do cidadão. Claro que não, gente. Veja só, em 1967 nós tivemos uma nova Constituição que inclusive retirava os direitos do cidadão, como voto direto para os cargos de executivo. Não era voto direto, era voto indireto, sempre organizado pela junta militar. Então a resposta correta é a A. Beleza? Vamos seguir o barco aqui, gente.
Vamos lá para a próxima pergunta. Atente ao seguinte excerto. Olha só, uma dica muito importante. Pegou no vestibular, o próprio vestibular já dá dicas para você responder. Então, olha, a gente nem precisa de ler, ele deixa aqui muito claro. Ó. Atente ao seguinte excerto. Então, fica atento aqui que nós vamos ter dicas aí que vai ajudar bastante na nossa resposta. Vamos lá? Várias figuras importantes tiveram seus direitos políticos cassados. Várias figuras importantes tiveram seus direitos políticos cassados. Muitas prisões, apreensões e queima de livros considerados subversivos foram feitos pelos órgãos repressivos. Reformas na máquina administrativa e mudanças nas leis trabalhistas foram promovidas logo no início do governo de Castelo Branco. Olha só, logo no início do governo de Castelo Branco. Então, qual que é o contexto desta pergunta aqui? O contexto do governo militar no país. Beleza? Então tá muito claro aqui, ó. Ele deixa, vou até mudar a corzinha aqui que eu achei bem interessante. Olha só. Então é Castelo Branco, grande segredo. Deixa eu colocar um marca-texto. Tem um marca-texto aqui? Vamos procurar. Olha só, tem um marca-texto. Então vamos traçar aqui, ó. Mas Castelo Branco, isso é o mais importante. A partir disso, então, vamos fazer as leituras aqui. O momento da história republicana. Então, Castelo Branco, momento. Então, tudo que for fora do contexto de ditadura militar ou fora do contexto do governo de Castelo Branco, a gente já não marca. Afinal, ele põe o excerto acima, se refere à implantação do Estado Novo em 1937. Embora o Estado Novo foi uma ditadura, não foi uma ditadura que bate com o contexto de Castelo Branco. Olha, 1937 e Estado Novo não é Castelo Branco. Vocês lembram quem é o Estado Novo? O Estado Novo aqui, ó, é Getúlio Vargas e não... Então deixa eu puxar aqui, ó. Eu estou fazendo com o mouse, por isso que a letra não fica tão legal, tá, gente? Então, Getúlio Vargas. Então, essa questão não é. Vamos lá. O início do período da Nova República, em 1985, marcado pela liberdade de mercado e pela forte controle social por parte do Estado. Olha só, tá tudo errado aqui essa questão. Vou fazer uma análise seguinte. Deixa eu voltar aqui com o marca-texto. Vejamos, olha só. O início do período da Nova República, em 1985. Até aqui, essa alternativa está certa, não para esta pergunta. Porque esta pergunta, ela contextualiza o período de Castelo Branco, que é o período de 1964, tá bom? E olha só como é muito interessante. A Nova República, ela traz aí principalmente as construções das liberdades individuais e tira um pouco essa ótica do forte controle social por parte do Estado. Pois a partir da Nova República há discussões, por exemplo, de uma nova Constituição, que vai trazer aí um Estado liberal, não um Estado totalmente centralizador, beleza? Então, não é nem a A nem a B. Vamos para C aí. O início do período dos governos militares. Opa, gostei dessa pegada. O início do período dos governos militares. Vamos marcar aqui o texto. Vamos pegar aqui o marca-texto, bonitinho. Olha só, dos governos militares. Castelo Branco, instaladas após o golpe de 64, que depois o presidente João Goulart, e durou até 85. Muito bem, então já deixa muito claro aqui, bastante evidente toda a pergunta. Então vamos colocar aqui em vermelho, a resposta correta é esta, C. Mas vamos ver porque a D não é correta? Este período, então, ele é o período posterior à morte do presidente Getúlio Vargas em 54, quando as forças opositoras alcançaram o poder e impuseram sua política. Bom, 1964 para 1964, nós temos 10 anos. E após a morte de Getúlio, quem vai assumir o rolê é JK, que é um governo eleito pelo povo e não tinha imposições à política. Beleza, galera? Lembre-se, juntos somos mais fortes e obrigado! Valeu demais!
Muito obrigado, galera. Valeu demais. Espero ter aí clareado a cabeça um pouco de vocês nesse primeiro governo militar aqui no Brasil. Espero que você tenha conseguido acertar a questão e que eu, aos trancos e barrancos, trouxe aí para vocês algumas elucidações. Muito obrigado, galera. E lembre-se, juntos somos mais fortes. Sim, cara, eu tô contigo até a aprovação. Valeu!